Agora que você já odeia a transformada de Laplace, porque viu que ela pode ser uma coisa muito complexa de ser calculada, se a questão realmente for grande, está na hora de relaxar. Está na hora de ver como é que se aplica aos circuitos elétricos e ver como a transformada de Laplace é mais vantajosa para você. Então vamos lá. O método, ele é o mesmo que a gente já vinha trabalhando até aqui. A gente pega uma coisa que está no domínio do tempo, leva para o domínio da frequência, resolve e volta da frequência para o domínio do tempo. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem um circuito com resistores, indutores, capacitores e tudo isso a gente vai precisar transformar para frequência. Então nessa única aula teórica a gente vai ver como transformar esses elementos para o domínio da frequência. Por quê? E depois disso tudo a gente vai resolver como se fosse um circuito resistivo comum. A gente vai poder aplicar análise nodal, análise de malha, transformação de fonte, superposição, todas as técnicas que a gente já está cansado de saber, de uma forma bem mais simples, porque vai ser tudo tratado como resistor agora. Então vai ser um resultado bem tranquilo de ser resolvido. Então vamos lá. O primeiro elemento, resistor. A gente tem que a transformada da tensão é simplesmente o Vzão de S. E como o resistor é uma constante, que está só multiplicando o I de T, a gente tem que a transformada para o resistor é essa. Vzão igual a R I de S. Só que para indutor, a história muda. Porque, beleza, a transformada do V de T é o V de S. Só que, e a transformada do L de I de T? A gente sabe, a transformada do I de T é o Izão de S. Só que agora a gente tem que usar uma propriedade, porque tem a derivada do I, não o I. Então a gente usa a transformada da derivada no tempo, que é simplesmente essa aqui. A gente pega S, multiplica pelo Fzão de S, que no nosso caso vai ser o I de S, e subtrai pelo F de 0. Então como é que isso aqui vai ficar? Super tranquilo. A gente tem Vzão de S, que vai ser a transformada do V de T. Agora o L vai multiplicar a derivada. Então a gente tem L multiplicando essa derivada. Então a gente vai botar aqui o S vezes, quem é o Fzão de S? É o I de S. Menos o F de 0, que é somente o I de 0. Beleza. Então, aplicando o chuveirinho aqui no L, a gente fica com o seguinte: V de S igual a LS, Izão de S, menos L, I de 0. Beleza. Só que a gente também pode querer calcular em relação ao I de S. Então a gente só faz jogar isso aqui para o outro lado e isolar o I de S. E ele vai ser simplesmente 1 sobre o LS V de S menos o I0 sobre o S. Mas o que vai importar para a gente mesmo é o que isso significa. E o que vai importar mesmo para a gente é isso aqui. A gente vai poder levar um circuito ou um indutor que está aqui no domínio do tempo para um indutor no domínio da frequência de duas formas diferentes. Ou em série com uma fonte de tensão, e no caso essa tensão vai valer L e 0, ou em paralelo com uma fonte de corrente, onde essa corrente vai valer I0 sobre S. Qual é a melhor parte disso tudo? É que se você não tem condições iniciais, ou seja, essa corrente inicial é 0, essa fonte de tensão some, essa fonte de corrente some. Então você tem que a indutância ela é trocada pelo SL, e isso vai ser tratado como uma resistência. Então fica um circuito bem tranquilo de ser calculado. Então presta bastante atenção nisso aqui, porque qualquer uma das duas transformações é válida. Só que pela experiência, pela sua bagagem em resolução de questões, você vai saber qual transformação é melhor para você. Por exemplo, se você quer resolver uma coisa por lei dos nós, é bem mais tranquilo transformar numa fonte de corrente, porque aí você tem uma corrente já fixa
E o método vai sair muito tranquilo. Vai muito de você, é você que escolhe o que você faz. O importante mesmo é lembrar dos valorezinhos. Sempre vai ser SL. E sempre ter o I0 em mãos para dividir pelo S ou para multiplicar pelo L. Então, agora vamos ver os capacitores. Se você entender o indutor, o capacitor é moleza, porque você tem a mesma coisa. Só que agora a gente tem o I de T e aqui a gente tem o dV. Então, a gente usa a mesma fórmula. Então, a gente vai ter que o I de S vai ser simplesmente o C multiplicado pelo S vezes o V de S, que é pela fórmula da derivada, né? Isso aqui vai ser subtraído pelo V de 0. Nesse caso aqui é o V minúsculo, não o V maiúsculo. O V maiúsculo é transformado. Beleza. Aplica a distributiva do mesmo modo. Então a gente tem que o I de S vai ser CS vezes de S menos o C V de 0, ou seja, a condição inicial. Do mesmo jeito que a gente fez para os indutores, a gente pode fazer para o capacitor e descobrir o Vzão de S. Tá aí, é só isolar o V de S. E de novo, o importante não é saber essas equações, o importante é saber como se aplica. Então tá aí, essas equações que a gente encontrou para o capacitor significam isso. A gente pode pegar um capacitor que está no domínio do tempo e levar para o domínio da frequência de duas formas. Ou em série com uma fonte de tensão, e aqui observe, a fonte de tensão vai acompanhar a tensão do capacitor. E ela vai fazer vezes 0 sobre o S. Ou a gente leva para um capacitor em paralelo com a fonte de corrente, que de novo acompanha o sentido da tensão do capacitor. E vai valer C vezes o V0. Então, fazendo analogia aqui, ó, com o que a gente viu nos indutores, vê, segue o sentido da corrente no indutor. Olha aqui, ó. Isso aqui não pode confundir não, viu? No indutor segue o sentido da corrente, no capacitor segue o sentido da tensão para cima. O capacitor vale 1 sobre SC e o indutor vai valer S vezes L. Beleza, se tu já sabe tudo isso, a gente já consegue resolver umas questõezinhas, porque a teoria é só isso mesmo.